Olá, estamos de volta com o debate Rede TV Folha de São Paulo, que também está sendo transmitido pelo portal da Rede TV e pelo UOL. Agora, começa um bloco em que candidato pergunta para candidato. Vejam as regras. Um mesmo candidato só poderá responder uma pergunta. Cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. São 30 segundos para perguntar, 1 minuto e meio para responder, 1 minuto de réplica e 1 minuto para tréplica. Vamos ver agora quem será o primeiro a perguntar neste bloco. Candidato, professor Luiz Carlos. Professor, o senhor pode escolher 30 segundos para formular uma questão. Eu gostaria de perguntar ao candidato Anastasia o seguinte: ele tem falado que ele e o seu partido são contra a transposição do Rio São Francisco, já foi dito isso em alguns debates. Eu só queria que ele esclarecesse melhor para os mineiros, né, quais foram as posturas, atividades, ações do governo de Minas nos últimos anos que realmente demonstraram que o governo de Minas foi contra a transposição do Rio São Francisco. Candidato Anastasia, só tem 1 minuto e meio para responder, por favor. Muito obrigado, professor Luiz Carlos, que é uma pergunta importante, porque esse tema do meio ambiente é muito relevante. E eu tenho dito que o Rio São Francisco, para nós mineiros, é um grande patrimônio, para todos os brasileiros. De maneira objetiva, Minas Gerais, o Estado, o Poder Público Estadual, já negou o pedido do governo federal para fazer 5 grandes barragens em Minas Gerais. Essas barragens seriam construídas em rios mineiros, afluentes do São Francisco, e serviriam para represar as águas exclusivamente com uma finalidade: equilibrar a vazão de Sobradinho na Bahia. Nós negamos esses pedidos e vamos até a Justiça, se for o caso, para não permitir que terras mineiras férteis sejam inundadas para permitir essa vazão. E eu volto a dizer, como já disse nos debates anteriores, que a transposição, lamentavelmente, tem por objetivo principal mais de 60% do seu destino é para irrigação de projetos no Nordeste do Brasil. E nós precisamos dessa irrigação nas populações ribeirinhas, inclusive no Nordeste, sem necessidade dos canais. E aqui também, é claro, em Minas Gerais. E, por outro lado, professor Luiz Carlos, estamos fazendo um grande projeto de revitalização da bacia do Rio São Francisco, começando pelo Rio das Velhas, através da linha azul, onde a Copasa já investiu R$1 bilhão. A meta 2010 já foi cumprida, estamos agora preparando a meta 2014, para melhorar cada vez mais a qualidade das águas do Rio das Velhas e dos demais afluentes do Rio São Francisco. Obrigado, candidato Anastasia. Agora o candidato Luiz Carlos tem 1 minuto de réplica. Olha, é de se estranhar essa questão de revitalização, né? Um governo que autoriza mineração, que está destruindo o Rio São Francisco, o Rio das Velhas, Paraopeba, Rio Doce, entre outros, não pode ter muito interesse em revitalizar rios no Brasil, em Minas Gerais principalmente. Falar em projetos de fruticultura irrigada do Nordeste é também outra incoerência, porque o governo do Estado investe pesado em fruticultura irrigada no norte de Minas, no Jaíba e Gurutuba, em detrimento das populações locais que passam sede na beira dos canais de irrigação e na beira do São Francisco. Então, nós não temos uma visão de combate à seca. Ninguém combate a seca, você convive com ela, com os instrumentos que são possíveis e hoje se demonstraram eficazes. Esquimó não combate gelo, ele convive com ele. Essa história de combater seca é para se criar uma indústria que, na verdade, não atende a população que mais necessita dos recursos do Estado, que são as populações locais, tradicionais, que não têm acesso a esses projetos monstruosos. Obrigado, candidato. Candidato Anastasia, seu 1 minuto de tréplica. Bem, professor Luiz Carlos, na realidade, nós temos um programa estruturador no governo do Estado chamado Programa de Convivência com a Seca. De fato, não se combate uma realidade climática, nós temos de aprender a conviver com a seca. E dentro desse programa, nós criamos diversas ações. Uma delas, a mais aplaudida, é a criação de pequenas barragens, chamadas barraginhas simples, feitas pela Rural Minas em todo o norte do Estado. Nessas barraginhas, nós acumulamos a água que serve para o abastecimento, especialmente o abastecimento humano, mas ao mesmo tempo devidamente purificada a água, mas também para, se for o caso, para alimentação. Então é muito importante nós conseguirmos isso. E a Unimontes, que é a nossa grande universidade estadual do norte de Minas, é a executora desse programa de convivência com a seca. Esse é nosso objetivo. E, ao mesmo tempo, estamos instalando uma grande rede de abastecimento da água nas regiões mais secas, quer através da Copanor, subsidiária da Copasa, quer através da Emater, uma empresa de assistência do Estado. Obrigado, candidato Anastasia. Vamos ver agora quem será o segundo a perguntar neste bloco, é o candidato. E ao candidato Anastasia, quem
Faz a questão. Só pode escolher, por gentileza. Bem, eu gostaria de fazer uma pergunta ao candidato Hélio Costa. Candidato Hélio Costa, voltando ao tema das estradas, que me parece um tema muito importante, eu gostaria de dizer mais uma vez que nós estamos investindo muito em estradas em Minas Gerais, nas estradas estaduais. Mas, como aqui foi dito, as estradas federais ainda precisam de uma intervenção maior. Especialmente o anel rodoviário, a BR-381, que estão em situação muito ruim, como também o viaduto das Almas, que é um exemplo emblemático. Queria perguntar a sua opinião sobre esse assunto. Candidato Hélio Costa, só tem 1 minuto e meio para responder. Nós estamos, certamente, com todos os recursos já aprovados no PAC, o cuidado que teve a nossa candidata Dilma, enquanto ministra, de estabelecer a prioridade da 381. Esta obra vai ser feita nos próximos 4 anos. Não tenham a menor dúvida, porque é a mais importante obra estruturante do governo em Minas Gerais neste momento. E, certamente, ela ficou atrasada porque 8 lotes foram aprovados e 2 lotes, os mais difíceis, ninguém quis assumir a responsabilidade de fazer a obra. E, portanto, teve, sim, que voltar para a licitação. O que houve neste momento é que nós todos estamos empenhados em fazer com que essa obra aconteça. No Triângulo Mineiro, por exemplo, nós já temos muitos investimentos na infraestrutura, 1 bilhão e 200 milhões de reais foram investidos na região do Triângulo. A BR-040 está sendo também duplicada em vários trechos. O viaduto das Almas, ou viaduto Vila Rica, está pronto praticamente. É uma questão técnica apenas para começar a funcionar ainda este ano. O governo tem feito um esforço muito grande, mas são mais de 10 mil quilômetros de estradas federais em Minas Gerais. O estrago que o governo Fernando Henrique causou, eliminando aquele percentual que nós cobrávamos da gasolina, é que levou ao caos praticamente nas estradas federais em Minas Gerais. Não houve tempo ainda de recuperar tudo. Obrigado, candidato Hélio Costa. Candidato Anastasia, 1 minuto. Bem, eu queria registrar que, em primeiro lugar, nós temos hoje a CID, cobrada dos combustíveis, exatamente com esse objetivo de cobrir os custos com a reforma das estradas, que é de competência da administração federal. O Estado de Minas Gerais conseguiu fazer, em asfalto, mais de 5 mil quilômetros nas estradas do processo e conseguimos recuperar mais de 10 mil das estradas estaduais do PRO-MG. E, lamentavelmente, a União não conseguiu fazê-lo. E as grandes obras têm 3 etapas. Primeiro, a vontade, depois o recurso e depois a competência ou eficiência para fazê-lo. Notamos que pode haver a vontade, pode haver o recurso, mas aonde está a eficiência? É isso que nós lamentamos. Por isso mesmo, o governo do Estado já manifestou, eu pessoalmente por ofício, ao ministro dos Transportes, para nos passar o anel rodoviário que nós fazemos a obra, como fizemos a linha verde, como fizemos todo o processo pelo Estado afora. É fundamental que haja boa gestão na administração pública para gastar bem e apresentar resultados ao povo mineiro. Obrigado, candidato Anastasia. Agora, candidato Hélio Costa, 1 minuto de tréplica. Curioso é que o governo teve 8 anos para fazer o Rodoanel junto com o governo federal e simplesmente não teve a participação para realmente fazer com que a obra andasse. Em segundo lugar, o processo que o candidato cita permanentemente como um grande projeto, e realmente é um grande projeto, ele começa há 15 anos atrás, quando foi solicitado um recurso ao Banco Mundial. No finalzinho do governo Itamar Franco, como ele estava brigando com o governo federal, o Fernando Henrique não deu o aval do Tesouro para Minas